Olá, meus caros. Meu nome é Marcelo, eu sou professor aqui no canal Resenha Forense. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, curta o vídeo e veja os links na descrição do vídeo. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. É chegar no momento, né? Mais um domingo de resenharmos a política da prudência de Russell Kirk. A gente está na terceira parte, né? O terceiro capítulo. Hoje um capítulo mais curto, né? O que condiz com a nossa tática de tocar essas resenhas aqui só no domingo, né? Uma leitura mais confortável, mais tranquila, né? Menos pesado que Aristóteles, por exemplo. O capítulo 3 é intitulado A Causa Conservadora, 10 Acontecimentos. Então a ideia do autor aqui é mostrar, olha, eu vou mostrar 10 acontecimentos históricos variados que demonstram um perfil conservador na política, na arte, na história, etc. Tá bom? Essa é a ideia. Ele fala assim, Burke, Edmund Burke, claro, cuja imaginação e eloquência deram aos homens de impulso conservador uma visão coerente da peleja contra as forças da ruptura, escreveu por ocasião do início da dissolução da antiga ordem que, se a humanidade exige aquilo que não pode ser, a lei é violada, a natureza é desobedecida e os rebeldes, os caçados e os exilados são proscritos deste mundo da razão, ordem, paz, virtude e de expiação prolífica, para um mundo do antagonista de loucura, discórdia, vício, confusão e vão pesar. Bom, obviamente, Burke foi um ferrenho crítico da Revolução Francesa, não é? Autor importantíssimo para entender não só o contexto revolucionário francês, mas também o lado negro da Revolução Francesa, pouco considerado por muitos, né? E aí, então, avança Russell Kirk, dizendo o seguinte, olha, conforme escrevi em 1950, vivemos em um mundo que condena a tradição, enaltece a igualdade e saúda a mudança. Um mundo que abraçou Rousseau, engoliu-o por inteiro e clamou por profetas ainda mais radicais. Um mundo escoreado pelo industrialismo, padronização pelo homem comum, unido por governos. Um mundo atormentado pela guerra, ele escreveu em 50, né, pouco depois da Segunda Guerra, trêmulo entre os colossos do Oriente e do Ocidente, para é só ver a situação atual, que ao emergir do precipício cai em um abismo de degradação. Os vaticínios lúgubres de Burke, que pareciam aos liberais da geração de Buckley as tolices de um gênio velho e demente, tornaram-se realidade. Os deuses dos cabeçalhos dos cadernos de cópia retornam com fogo e carnificina. Aqui é uma nota de número 77. Aqui é interessante notar o seguinte, esse trecho, né? Retornam com fogo e carnificina. Isso aqui seria uma referência ao poema de Rudyard Kipling, intitulado The Gods of the Copybook Readings, que seria Os Deuses dos Cabeçalhos dos Cadernos de Cópia, publicado em 1919, que prevê a decadência do Império Inglês pela perda das antigas virtudes e por uma espécie de complacência generalizada em que ninguém pagava pelos próprios pecados. Os cabeçalhos dos cadernos de cópia, do título do poema, fazem referência a um tipo muito comum de caderno que havia na Inglaterra do século XIX, em que as crianças copiavam várias vezes provérbios ou máximas edificantes que vinham escritas no alto das páginas. Voltando ao texto, diz então Burke, nações dissolvendo-se em meras agregações de indivíduos. Aqui é ainda aquele texto dele de 1950 que ele mesmo cita. Propriedade redistribuída pelo poder político. Grandes estados europeus reduzidos a pó. A tranquila Grã-Bretanha transformada em uma comunidade política socialista. A antiga beleza do Oriente devastada e o Império da Índia roendo as próprias entranhas. Um mundo colonial vomitando os europeus, embora já, por eles, metamorfoseado. O Levante, nos confins orientais da Europa, de um brado igualitarista tão feroz que assustaria até os jacobinos e assim por diante. Ele fecha esse texto e ele mostra, olha, o objetivo do capítulo é o seguinte, dizendo: a estrutura da civilização ainda se mantém em algumas partes do mundo. Vez ou outra, os conservadores defenderam a sua posição. Dessa forma, aventuro-me a vos descrever 10 acontecimentos ou ações nos quais a causa conservadora manteve ou até ganhou algum espaço. Ao selecionar os 10 acontecimentos, não discuto principalmente as batalhas, tais aqui
detalhes, né? Ele fala, olha, ao contrário, o que me preocupa é o conflito entre as forças da integração e as da desintegração. Ao falar de impulso conservador, refiro-me à inclinação de apoiar uma ordem social venerável, uma ordem social estabelecida, uma sociedade de comunidades voluntárias e instituições salutares, como a propriedade privada e o governo representativo. Então, eu vou rolar aqui sumariamente os 10 acontecimentos, sem tantos detalhes, tá? Aqui e ali talvez eu mostre aquilo em que ele foi além. Ele mostra o acontecimento e diz por quê, mas nem sempre, tá? Ele fala assim, olha, minhas escolhas limitam-se aos 2 séculos que transcorreram desde as revoluções americana e francesa, utilizando o termo conservador no sentido político moderno. Muito bem. Primeiro evento. O primeiro desses eventos ocorreu na Filadélfia e foi um ato deliberado de conservação social. Refiro-me à assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, né? Eu até comentei, de algum modo, a assinatura, né, da Constituição norte-americana na resenha que fiz de História e Prática do Habeas Corpus de Pontes de Miranda. Confiram aqui, principalmente não, a parte 2 da resenha, tá? Tá aqui no canal, tem versão escrita também. O Pontes de Miranda mostra como a cristandade e a conservação inglesa acabaram chegando nos Estados Unidos como virtudes que acabaram solidificando liberdades civis conquistadas desde a Magna Carta, né? Então, um avanço lento, gradual, mas constante de liberdades civis conquistadas com o tempo, né? É muito melhor uma liberdade civil consolidada no tempo como uma prática e como um hábito, né? Como dizem os conservadores, do que uma canetada simbólica de um parlamento que, na verdade, não está muito afim de obedecer à sua liberdade. E aí ele explica por quê, né? Ele arrola esse evento. Ele fala assim, olha, Henry Maine, meu historiador de direito favorito, né? Eu acho que pronuncia assim, Henry Maine, escreveu há um século que a Constituição dos Estados Unidos é o documento genuinamente mais conservador da história das nações. De fato, né? Dura desde o século XVIII. A cerimônia do bicentenário entre 1987 e 1991 deveria ter sido uma celebração do triunfo da mentalidade conservadora sobre o impulso radical nos Estados Unidos nos últimos anos do século XVIII. Nenhum conservador jamais construiu algo de modo tão inteligente. Hoje, os Estados Unidos constituem o principal poder que ainda resiste ao triunfo de um deprimente coletivismo ao redor do mundo. Tivesse emergido da Revolução Americana a mesma coisa que surgiu da Revolução Francesa, hoje todo mundo poderia ser um único e sufocante despotismo. Bem, eu poderia citar aqui o caso brasileiro, muito mais influenciado do ponto de vista constitucional pela Revolução Francesa. Teve muitas constituições, e eu citaria aqui a atual, a Constituição de 1988. A gente tem que falar atual, porque talvez daqui a 30 anos não seja mais a mesma. Aliás, recentemente foi aprovada a emenda de número 107. É engraçado ler os constitucionalistas brasileiros, que aliás se dizem tão críticos e tão dogmáticos, quando dizem que a nossa Constituição seria super rígida ou rígida, o que me parece uma verdadeira besteira e não resiste a um olhar da realidade. 107 emendas, além das emendas de revisão, ali em 1993, 94, é muita coisa. Não dá para falar que a Constituição é a mesma. Isso para não falar das interpretações absurdas que o Supremo Tribunal Federal procedeu ao longo dos tempos. Basta citar aqui as recentes decisões de uma criminalização de conduta que não consta da lei e também a possibilidade de executar a pena antes da coisa julgada, quando o texto literal da Constituição é muito claro. Enfim, isso para dar alguns exemplos, né? Aí tem essa história de mutação constitucional. Ah, não. O texto diz uma coisa, mas o sentido agora é outro. Então eu emendo a Constituição pelo sentido e não pelo rito formal consagrado pelo texto constitucional. Então, é uma rigidez de mentirinha, né? É tudo conversa para inglês ver, como se diz, né? O segundo acontecimento obviamente acontece, né? O segundo acontecimento vem, então, 10 anos depois, na Inglaterra. Deixa eu pegar o que ele pegou aqui. Ele cita o seguinte: Edmund Burke, à morte, ordenou aos amigos que continuassem a lutar contra a doutrina armada. Eu quero ver o que significa isso, porque tem um rodapé aqui, pera lá. Não, é só a citação do Burke mesmo. Que hoje chamamos de ideologia, fanatismo político. Nunca sucumbam ao inimigo, Burke os exortou. Trata-se de uma luta pela vossa existência como nação.
e se for necessária a morte, morram com a espada na mão. Ou melhor, com a espada à mão. Há um notável e ativo princípio de força na mentalidade pública da Inglaterra que apenas precisa de direcionamento adequado para capacitá-la a resistir a esse ou a qualquer outro adversário feroz. Perseverem até que tal tirania termine. Aqui seria um evento em 1788, portanto, né? Que é justamente essa fala do Burke. E ele fala assim, olha, em 1797, o ano de 1797 foi desastroso para a Inglaterra. A retórica popular de Thomas Paine não persuadiu os ingleses a demolir a herança da liberdade ordenada, ao passo que os últimos escritos de Burke cativaram as mentes mais ágeis da geração emergente que testemunharam o final do julgamento de Warren Hastings. Eu acho que pode ser pronunciado assim, né? Warren Hastings. E aí ele diz, foram o pensamento e a força expressiva de Burke que levaram uma coalizão dos Whigs e Tories no que se tornou o primeiro partido conservador, atualmente o partido mais antigo do mundo. Os talentos e a paixão de um homem persuadiram a Grã-Bretanha a continuar na luta, quando todos os aliados tinham se perdido, e a lutar até que a força dos radicais se exaurisse. O terceiro evento vem na Câmara dos Deputados de Washington, em maio de 1824. Né? Aqui nós podemos ler o seguinte. Transporto-vos agora para a Câmara dos Deputados, na pequena cidade de Washington, em maio de 1824. John Randolph de Roanoke tem a palavra e fala com seu humor impiedoso e mordaz. Ao longo dessa primavera, tem se batido contra as chamadas melhorias internas, a intervenção em assuntos europeus e os aumentos das tarifas tributárias. E o Sul, ao menos, está começando a escutá-lo seriamente. Nesse momento, Randolph repreende os entusiastas do progresso rápido via políticas públicas. E aí ele traz essa fala do Randolph, né, que, mais ou menos assim. Em todas as mudanças benéficas que ocorrem no mundo natural, e este sentimento é ilustrado por uma das mais belas efusões de imaginação e gênio que já li, em todas essas mudanças, que são obra de uma providência onissapiente, onisciente e superintendente, como na insensível gradação pela qual a criança, nos primeiros anos de vida, somente se desenvolve rumo à idade adulta e da adulta à senil, ou, caso queirais, à própria caducidade, vós havereis de encontrar mudanças imperceptíveis, não podeis ver o objeto mover, mas os desviardes dele os olhos por um momento, como um ponteiro deste relógio, vereis que se moveu. Diz o antigo provérbio, Deus faz o bem, e sempre aos poucos. O diabo, por outro lado, tem más intenções, e sempre é precipitado. Ele não consegue a permanência. Seu objetivo é prejudicar, realiza de supetão o que é mais fácil, e logo se vai para outro lugar qualquer. Aliás, na palavra diabo, né, significa separação. Tem até uma fala, o amor une, né, e o ódio separa. Então, diabo, o dia aí significa isso, né, separação. Não à toa, Mário Ferreira dos Santos fala de sícrese e diácrise. A diácrise, na filosofia da crise, é a separação, pelo sujeito cognoscente, de objetos em cognição. E a sícrese é a junção. Muito bem. Quarto acontecimento, Nova Inglaterra, 1840. Ele fala assim, olha, para o quarto acontecimento, dirigimo-nos à Nova Inglaterra. Orestes Bronson, um pensador norte-americano de talentos extraordinários, escreve assim, Orestes Bronson, tá? Orestes Bronson, acho que é assim que pronuncia. Enfim, um pensador norte-americano de talentos extraordinários que ainda hoje é ignorado nas universidades dos Estados Unidos, mas que fascinou tanto ao Sr. Arthur Schellinger Jr., quanto a mim, era em 1840 o primeiro marxista norte-americano. No entanto, já em 1848, a situação dele era diferente, e apenas alguns meses após a publicação do Manifesto do Partido Comunista, Bronson refutou Marx e Engels em um ensaio intitulado Socialism and the Church, que seria o socialismo e a igreja. Aí ele cita uma passagem do próprio Bronson, né? Ele escreveu, o Bronson, disfarçando-se sob formas cristãs, tentando distinguir entre cristianismo e igreja, reclamando para si a autoridade e a imensa popularidade do Evangelho, denunciando o cristianismo em nome do cristianismo, suprimindo a Bíblia em nome da Bíblia e desafiando Deus em nome de Deus, o socialismo oculta da multidão indistinta seu verdadeiro caráter, e ao apelar para o sentimento dominante da época e para alguma de nossas mais fortes inclinações naturais e paixões, afirma-se com um terrível poder
e segue desculpa, vou ler de novo. Afirma-se com terrível poder e segue a carreira da devastação e morte com tal força que os seres humanos por si sós não podem resistir. Os homens lhes são incorporados via a capacidade da própria natureza e por intermédio da reverência pela religião. A fé e a caridade são pervertidas. As mais nobres simpatias e as mais sublimes esperanças tornam-se subservientes às paixões mais abjetas e às propensões mais aviltantes. Eis a força secreta do socialismo e nela também sua principal fonte de perigo. O quinto evento seria a vitória de Benjamin. Eu não sei como pronunciar. Escreve assim, ó, Disraeli. Então, eu acho que seria Disraeli, talvez, Disraeli, né? Benjamin Disraeli, talvez, contra os liberais na Inglaterra vitoriana. E isso aconteceu em 1874. Nesse ano, né, ao discursar em Londres, declarou que os sentimentos conservadores consistem em mais do que apenas a posse das riquezas. Foi-nos dito, escreveu, ou melhor, cita aqui o Kirk, né? Foi-nos dito que um trabalhador não pode ser conservador, porque não possui nada para conservar. Não tem nem terra nem capital, como se não houvesse no mundo outras coisas tão preciosas quanto terra e capital, disse ele na ocasião. O trabalhador possui liberdade, justiça, segurança de sua própria pessoa, de sua própria casa, aplicação imparcial de leis, livre industriosidade, continuou Disraeli. Acho que é assim que pronuncia, tá, pessoal? Certamente, esses são privilégios dignos de se preservar. E se é o caso, não é admirável que as classes trabalhadoras sejam conservadoras? Este argumento apresentado em 1874 precisa ser retomado nos dias de hoje. Sexto evento. Ele fala assim, olha, na verdade é um grupo de eventos, tá? Ele fala assim, veja a derrota ou a ruína dos partidos e das forças comunistas na Europa Central e Oriental nos anos imediatamente seguintes à Primeira Guerra Mundial, a rejeição do marxismo pelos finlandeses, poloneses, húngaros, alemães e outras nações. Por isso seria um conjunto de eventos. O sétimo é o seguinte: o aniquilamento dos nazistas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial em 1945. Os aliados ocidentais, mais precisamente. É bom ser capaz de recordar uma grande vitória militar que ajudou a manter a ordem, a justiça e a liberdade. A constância da Inglaterra em geral e de Churchill, em particular, possibilitou essa exitosa resistência contra os inimigos de uma ordem social civil tolerável. É engraçado, né, que agora tem um movimentozinho aí de inteligentinho que se diz antirracista, antifascista, coisa e tal. Aí vai lá na estátua do Churchill, picha, chama o cara de racista, de homofóbico, sei lá do que. O cara é um herói, pô. Olha aqui, o cara é um herói, Churchill é um herói. Estuda a vida do cara, pô. É desanimador ver esse tipo de coisa no Ocidente. Oitavo acontecimento. Ele fala assim, escolha a mudança de residência de um homem das letras. Solzhenitsyn, que aliás é resenhado aqui no canal, o pessoal reclama que eu não continuei, é que eu não tenho tempo, mas eu vou continuar, né? Ele escreveu o Arquipélago Gulag, denunciou a tirania soviética, os campos de concentração soviéticos, né? O nono evento, ele fala aqui da eleição para o papado de Karol Wojtyla, para quem não sabe é o João Paulo II, acho que é o meu papa favorito, muito bom. E por fim, o último evento é a eleição de Ronald Reagan, que foi eleito aqui como 10º evento conservador para Kirk. Tá certo? Eu não vou comentar todos, acho que já dá para ter uma noção, mas eu destacaria aqui o papel de Churchill, né? Pesquisa a vida do Churchill antes de se proclamar antirracista, antifascista, xingar o cara, tá vendo? Talvez o filho da puta seja você por não fazer isso. Desculpa o mau humor, mas tem coisa que me deixa bravo. Tá certo? Até mais, tchau, tchau.